Imagina você aprender e praticar redação o ano inteirinho e até ser bem avaliado pelo seu professor e pelas plataformas de correção para as quais você envia sua redação, mas chegar no dia do exame tirar nota 0. Saiba, se você acha que isso é muita alucinação, que já aconteceu com muita gente porque não soube ler e interpretar a proposta de redação no dia do exame. E se você quer aprender a ler e interpretar a proposta de redação, principalmente o tema da redação, fica aqui comigo nesta aula que eu vou te ensinar isso. Se você está chegando aqui agora, eu sou o professor João Matos, sou especialista em redação. Neste canal eu ensino redação de verdade, ou seja, aquela redação boa o bastante para ser aprovada em qualquer exame que você queira prestar. E se esse é o seu caso, se você quer aprender redação de verdade, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para receber notificações de aulas completas que eu publico aqui e videoaulas que eu publico aqui todos os dias por volta de umas 17 horas. Bom, qual é a sua maior dificuldade quando você está diante de uma proposta de redação? É entender o tema? Ou entender os textos de apoio, o que eles estão dizendo, o que eles estão querendo, onde eles estão querendo chegar? Ou entender o que a proposta está pedindo? Já deixa aqui nos comentários qual que é a sua maior dificuldade quando você está diante da proposta. Bom, qual é a importância da proposta de redação? Eu acabei de dizer que muita gente já se deu mal, e foi verdade. Por quê? Por causa de interpretação errada da proposta. Se você acha que uma interpretação, ainda que seja ligeiramente errada, não afeta, imagina uma analogia que eu vou fazer aqui. Imagina um navio. Se ele se deslocar ali meio grau da posição para a qual ele precisava ir, na hora não vai fazer muita diferença. Na hora não. Mas depois de horas ou até dias viajando, ele pode de repente parar em outro país, diferente do país para o qual ele queria ir. Então, na hora de você ler a proposta, de interpretar, pode ser ali que no momento não faça muita diferença você vir uma coisa de uma forma e interpretar de outra. Mas lá no resultado final da redação vai fazer diferença e isso pode ser determinante para o seu resultado. O caso que eu citei aqui foi que ficou mais assim emblemático de erro de interpretação foi o do Enem 2014, cujo tema era a publicidade infantil em questão no Brasil, em que houve mais de 500 mil nota 0, sendo que dessas 500 mil, 217 mil foram por fuga do tema. Ou seja, a pessoa não atendeu ao que foi pedido. E nesse ano especificamente, este tema ele gerou uma certa dúvida em quem fez uma leitura rasteira ou mal feita do tema, ou nem leu. Poderia ser muito bem interpretado que a publicidade infantil a que se referia o tema era, na verdade, atores mirins trabalhando em comercial. Muita gente interpretou dessa forma. O tema tratava de atores mirins, crianças, né, digamos, que faziam e que fazem propaganda para televisão, para revistas, por exemplo. Então, de repente, um trabalho deles não ser legalizado ou ser muito puxado para eles, dá a interpretação que queira, se não ler a proposta de redação. E nesse ano aconteceu isso. Na verdade, o tema ele dava margem para isso caso a pessoa não lesse a proposta. Mas a importância da proposta de redação é tamanha que eu costumo fazer uma analogia, né? Se, por exemplo, eu sou professor de redação.
Se eu ensino técnicas de redação para alguém, para um aluno, e não ensino a interpretar a proposta de redação, então alguma coisa vai dar errado. Eu faço essa analogia. Imagina que você foi contratado ou contratada para organizar um evento, na verdade, para apoiar a organização de um evento. Então, nesse evento, você iria organizar a multidão para entrar na sala, no auditório, você ia orientar onde cada um ia sentar, ia dar os primeiros socorros caso houvesse algum incidente. Você recebeu todo o treinamento para esse trabalho, mas chegou no dia do evento e você chegou antes lá no dia do evento, no local onde seria o evento, e as pessoas já estavam chegando também, as pessoas que participariam, só que você estava num pavilhão onde havia muitas salas e você não sabia qual era a sala onde ocorreria o evento. Então havia muitas portas, você não sabia qual porta que você tinha que abrir. Você tinha a chave, mas não sabia qual, porque a pessoa que te treinou não te disse qual seria a sala. Então, você aprender redação, mas não saber interpretar a proposta, que é a porta de entrada para a redação, é a mesma coisa que você receber todo o treinamento para o evento e não saber qual é a sala para orientar as pessoas. E eu tenho convicção, inclusive, que esse foi o caso de muita gente naquele fatídico ano de 2014 do Enem, porque muita gente, muita mesmo, 217 mil receberam nota zero, muita gente, eu acredito, que ou não leu a proposta de redação, ou leu de qualquer forma, mas dentre essas 217 mil, eu tenho plena convicção que boas redações devem ter sido produzidas. Só que não no tema que eles estavam pedindo. Porque não é possível que de 217 mil não haveria bons textos ali no meio. Só que não atendia a proposta. Então, como eu expliquei nessa analogia, é aprender a escrever a redação, treinar, aprender, mas não interpretar a proposta da forma correta. Basicamente, isso que pode ter acontecido com muita gente. O que é exatamente a proposta de redação? Como que ela é composta? Qual é a função dela? Bom, a proposta de redação é aquela folha que você recebe quando você vai fazer a redação, e ela é composta por uma coletânea de textos. Estes textos são predominantemente textos escritos, mas entre eles sempre há algum imagético. O que é um texto imagético? Que ele é composto por imagem, ilustração, imagem, ou predominantemente composto por ilustração, imagem. Então você tem ali quadrinho, que tem desenho, mas tem texto também dentro. Às vezes você tem banner de propaganda. Houve algumas bancas que já colocaram banners. Você pode ter um infográfico, que é basicamente um gráfico com desenhos, ilustrações com informações dentro desse gráfico, etc. Então, geralmente, há um ou outro desses dentro de uma proposta de redação que, geralmente, eles somam bastante, tá, para uma proposta. Por exemplo, os infográficos trazem dados que podem ajudar na sua redação. Eu vou dizer até mais para frente em que medida pode ou não ajudar mesmo com dados mesmo que você possa usar. Qual é a função de uma proposta? Qual é a função de uma proposta? Basicamente, duas. Te dar diretrizes quanto à escrita da redação, ou seja, o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer, e informações direcionadas ao tema. Então, deixa eu explicar cada uma dessas. O que são essas diretrizes? São recomendações diretas do que você deve ou não fazer. Por exemplo, se você deve ou não colocar título. Há bancas que não cobram título, há outras que cobram título.
Inclusive há outras que até colocam na folha de redação o espaço do título, para você colocar o título. Obrigatório nessas bancas. A quantidade de linhas é uma diretriz, é um conjunto de diretrizes que é colocado ali dentro da proposta. Quantidade mínimas de linhas, se você não obedecer aquilo, você pode dar com os burros na água. Por exemplo, a quantidade mínima do Enem, se eu não me engano, são 7 linhas. Então, se um corretor já olha a sua redação e vê que tem menos de 7, ele já nem corrige, já passa para o próximo. Quer dizer, são informações importantíssimas que para as quais você precisa se atentar. Orientações específicas, por exemplo, na redação da Unicamp, há geralmente alguns critérios que você tem que atender. Inclusive, eu vou até comentar disso mais adiante. Orientações quanto ao tipo textual que você vai escrever. Na da Unicamp, o ano passado, se não me engano, ano passado ou ano retrasado, eles cobraram uma crônica. Se o tipo dissertativo, se é expositivo ou argumentativo. Então, quer dizer, tem todo um conjunto ali de informações para as quais você precisa prestar atenção para atender. Informações relacionadas ao tema. Você vai encontrar lá nessa proposta informações estas que eu vou pormenorizar mais. Mas já de cara você pode estar se perguntando assim, mas e essas informações? Eu posso usar no meu texto? Eu posso copiar essas informações? Olha, eu não diria copiar as informações que estão na proposta. Inclusive, eu nem recomendo que você faça isso. Eu sei que no Enem você pode interpretar as informações e colocar conforme a sua interpretação, que isso eles não descontam nota. Mas eu não sei se nas outras bancas é dessa forma. Eu acho que não, a maioria não é dessa forma. Então eu já nem recomendo que você utilize informações diretas ali para sustentar seus tópicos frasais na redação, utilizar como embasamento, não dessa forma. Eu vou até explicar como você pode usar, mas retirar informações ali, fazer a sua interpretação e retirar e colocar na sua redação, não recomendo que você faça isso. Mas eu vou explicar como que você pode utilizar as informações que estão ali relacionadas ao tema. Se você está achando que essa aula está sendo útil para você, de alguma forma, já deixa o like aqui. Isso ajuda o canal, ajuda o YouTube a oferecer este vídeo para outras pessoas que estejam interessadas em interpretar a proposta de redação. Bom, a primeira coisa que você precisa entender na proposta de redação, depois que você ler essas diretrizes, o que você pode e o que você não pode fazer, depois que você ler todas as orientações ali, qual é a coisa mais importante que você tem que entender na sequência? Acho que você já deve saber. O tema. Sim. Então vamos entender melhor o tema. Eu vou te dar uma visão geral do tema aqui para você aprender a interpretá-lo melhor toda vez que você estiver diante dele. Primeira coisa que você precisa saber do que o tema, como ele é composto. Como que o tema é composto? Qual é a importância de você entender como ele é composto? A importância é você não se desviar dele. A banca do Enem tem um termo específico para isso, que é tangenciar. Então, para você não tangenciar o tema, não falar parcialmente dele, ou, de repente, nem se desviar dele totalmente. Seria fuga total, né? Então, eu vou te mostrar como que ele é composto. Então, vamos lá. Tem o tema aqui, que foi o tema da Unesp 2018, que é liberar o porte de armas de fogo a todos os cidadãos diminuirá a violência no Brasil? Veja que esse tema ele é uma pergunta, né? Claramente. Isso, aliás, é comum na Unesp, tá? Fazer esse tipo de pergunta. Então, veja,
Esse é o tipo de tema que ele dá duas opções para você, geralmente. Ele encerra ali, ele esconde ali uma alternativa, né? Qual alternativa? Ou você vai dizer que sim ou que não. Liberar o porte de arma de fogo a todos os cidadãos diminuirá a violência? Sim ou não. Então, se você disser que não, você vai dissertar sobre essa possibilidade. Se você disser que sim, você vai dissertar sobre essa possibilidade. Para o que eu quero chamar a atenção nesse tema? E em qualquer outro que você esteja diante. Que o tema ele não é composto, ele não é um bloco inteiriço, ele é composto por partes. E essas partes, elas são delimitações, os afunilamentos de um assunto. Então, como que ele é composto? Pega-se um assunto mais amplo e dentro desse assunto eu começo a fatiar algumas coisas que eu quero que tenha nesse tema, que eu quero explorar dentro desse assunto, e eu coloco algumas delimitações, alguns afunilamentos. Então aqui eu tenho uma imagem que mostra os afunilamentos que esse tema tem. Eu pergunto para você, qual é a parte mais ampla desse tema, a que se denomina assunto? Aquela da qual se fala no fundo. Qual é a parte mais ampla? É o nível de violência? Ou seja, se vai aumentar ou vai diminuir? No frigir dos ovos, é a violência o tema? Ou é o porte de armas? Ou é a arma de fogo? Ou é a liberação para todos? Qual é o assunto desse tema? Então, o assunto desse tema é essa parte que está mais escura aqui, que é arma de fogo. Esse é o assunto. Como eu sei disso? Porque o tema ele não está falando sobre a violência. Não. Ele quer saber se vai aumentar ou diminuir a violência, mas o assunto não é a violência. O assunto não é o porte de armas. Não vou falar sobre o porte de armas, especificamente. O assunto não é liberar para todos. Não. Liberar ou não liberar para todos. O assunto é arma de fogo. É dentro da arma de fogo, do assunto arma de fogo, outros afunilamentos foram sendo colocados aí. Então, primeiro partiu-se do assunto arma de fogo, para depois falar do porte da arma de fogo. Então eu já coloquei uma delimitação aí. Já dei uma afunilada. Não vou falar só da arma de fogo em geral. Porque se eu fosse fazer uma redação só sobre um assunto, seria muito amplo o assunto. Falar sobre arma de fogo, eu vou falar o que sobre arma de fogo? Eu vou falar arma de fogo para a guerra? Arma de fogo para a polícia? Arma de fogo para a caça? O que é arma de fogo? Existe muita coisa para falar sobre arma de fogo. Arma de fogo são letais? São mais letais do que a arma branca? Existiria uma infinidade de temas que eu poderia abordar dentro deste assunto. Mas o que a banca propôs é o quê? O porte da arma de fogo. Então, quer dizer, já tem um afunilamento aqui no porte da arma de fogo. Tá, mas aí eles decidiram colocar mais um afunilamento, que é a liberação a todos do porte da arma de fogo. Então, quer dizer, já colocou mais uma intersecção dentro do assunto arma de fogo. Então, existe já uma intersecção entre o porte, entre a liberação e entre a arma de fogo. Aí eles colocaram mais uma delimitação, que é liberação do porte da arma de fogo vai aumentar ou vai diminuir? Então, esse coeficiente de esse coeficiente de violência, ele vai aumentar ou vai diminuir? Então, esse já é mais um afunilamento. Por quê? Porque se eu for falar que vai aumentar, então eu vou falar do aumento da violência por causa da liberação do porte da arma de fogo. Se eu for falar que vai diminuir a violência, então eu vou falar da diminuição da violência frente à liberação a todos do porte da arma de fogo. Então é mais uma delimitação, mais um afunilamento dentro do assunto, que é amplo. Então você entendeu que o tema ele sempre é composto por um assunto mais amplo e delimitações vão sendo colocadas ali. Ó. Então dentro daquele assunto eu vou falar só de uma parte dele.
esse que eu citei há pouco aí, a publicidade infantil em questão no Brasil, o assunto é publicidade. Alguns podem até interpretar publicidade infantil, mas tá bom. Publicidade. A infantil é uma delimitação. Não vou falar de toda a publicidade, eu vou falar só da publicidade voltada para a criança. Em questão, no Brasil. Quer dizer, não é no mundo inteiro, eu vou falar só da publicidade voltada para a criança no Brasil. Mais uma delimitação. Então, todos os temas, em geral, eles são compostos por delimitações de um assunto. Em geral, são 2 delimitações, 3, estourando, vai. Não são muitas, né? Também seria muito específico, muito específico. Então, por exemplo, se eu quisesse especificar mais ainda esse tema aqui da Unesp, eu colocaria assim, ó, liberação a todos do porte da arma de fogo vai aumentar ou diminuir o nível de violência na periferia, por exemplo. Aí seria mais específico ainda. Muito específico, e se especificar muito, às vezes o candidato pode não ter informações suficientes para abordar. Quanto mais amplo, mais informações você vai tender a ter. Quanto mais restrito, menos informação. Por exemplo, se fosse só o assunto aí, arma de fogo, não ia faltar assunto. Acho que ninguém ia ficar sem ter o que escrever. Mas esses afunilamentos já é para testar um pouco a sua capacidade de discorrer sobre algo mais específico. Então, o tema é composto por partes. Então, eu vou deixar aqui agora nos comentários, para você deixar aqui nos comentários, outro tema para você fazer o exercício aí na sua casa, que é o do Enem 2016. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Qual é o assunto e quais são as delimitações desse tema? Faz a separação. Fazendo essa separação, você começa a ter clareza de cada uma das partes do tema e, com isso, você acaba não deixando de abordar essas partes. Você não vai tangenciar o tema porque você colocou um foco em cada uma, colocou uma lupa em cada uma ao fazer essa separação, ao perceber essas partes do tema. Bom, dito isso, entendido como o tema é composto, o que você precisa fazer diante de uma proposta de redação? Fazer uma leitura de qualidade. Então, quanto maior a qualidade da leitura que você fizer, mais são as chances de você atender rigorosamente o que está sendo pedido ali na proposta. Então, vou dar pelo menos quatro técnicas ou 4 dicas para você fazer uma leitura melhor dessa proposta de redação. E qual é a importância disso? Você ter clareza de outros aspectos relacionados ao tema, não exatamente ao tema em si, mas de outros aspectos que são mencionados nos textos de apoio, porque são dadas ali muitas informações, muitos direcionamentos. Você não tem condições de captar esses direcionamentos se você não fizer uma leitura de qualidade. Primeira dica, primeira técnica é o momento em que você vai ler a proposta. Faz toda a diferença. Porque, veja, você vai ler a proposta de redação, que é importantíssima. Você entender a porta de entrada para a sua redação. É importantíssimo. Você vai ler no momento que você já estiver cansado, estressado, você já tiver lido a prova inteira, você vai deixar para ler lá no final? Não, você vai estar com a cabeça cheia já. Já vai estar até com dor de cabeça às horas. Você tem que ler no momento que sua cabeça está fresca ainda, que você não está com ela cansada. E qual é o melhor momento para isso, então? Exatamente, esse que você está pensando. Assim que você chega para fazer a prova. Se houver outras questões no dia para fazer a redação, se houver outras matérias, deixa as outras matérias de lado e vai ler a proposta de redação. Primeira coisa que você tem que fazer. Primeira coisa, ler a proposta de redação. É o seu melhor momento, é o momento que você precisa ler.
Não vai deixar para ler lá no meio da prova, nem lá no final, muito menos. A redação é a prioridade. E a proposta de redação, a leitura da proposta de redação é a prioridade da prioridade. Prioridade da redação. De fazer a redação é ler a proposta de redação. E o que você tem que fazer quando você pegar a proposta de redação? Qual é a primeira coisa? Primeira coisa, ir direto no tema da redação. Por que eu falo isso? Porque as propostas de redação normalmente colocam o tema no final da proposta. Depois de todos os textos de apoio, eles colocam lá no final. Mas você tem que fazer o caminho inverso. Você tem que primeiro ler o tema da redação para depois ler os textos de apoio. Por quê? Porque, veja, você vai fazer uma leitura muito mais direcionada se você já estiver com o tema na cabeça, já souber, do que ler os textos de apoio sem saber ainda qual é o tema. Por exemplo, na redação do Enem 2019, existia ali acho que um infográfico falando sobre percentual de pessoas que iam ao cinema e que assistiam televisão, que assistiam filmes na televisão. Quem lê aquele infográfico, e até mesmo os textos antes do infográfico, não vai fazer muito sentido se não souber qual é o tema. Quando ele diz ali que 17% dos brasileiros vão ao cinema. Tá, mas essa informação para mim não diz nada. Se eu não soubesse que o tema era democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se eu sei qual é o tema, democratização do acesso, então eu preciso saber quantas pessoas realmente vão ao cinema. E aí essa informação faz sentido depois que eu já sei o tema. Enquanto eu não sei, não faz sentido, não faz muito sentido. Não é que é uma leitura inútil, é uma leitura pouco proveitosa e que fará você perder tempo porque você vai precisar reler caso não tenha visto o tema. Depois que você chegar no final da proposta, ler o tema, aí você vai precisar reler todos os textos já com outro olhar, caso você não tenha visto o tema. Então você vai ganhar tempo lendo o tema primeiro. Terceira técnica que você precisa adotar quando você for ler uma proposta de redação. Você precisa ler os textos de apoio com 2 propósitos na cabeça. 2. Primeiro, sublinhar todas as partes importantes dos textos. Sublinhar todas as que você julgue importante para o tema. Segundo, verificar o posicionamento dos autores dos textos. Então vamos ver isso aí na prática e por quê. Pegando essa proposta de redação da Unesp, cujo tema era este que eu acabei o afunilamentos dele, que é da liberação do porte de arma para todos, tem esse primeiro texto aqui, que é o texto 1 da coletânea de textos. Eu vou fazer a leitura aqui com você. Você já sabe qual é o tema, eu já falei, né? Então, com ele já na cabeça, vamos fazer essa leitura aqui, Só desse aí você vai ver o que eu estou querendo dizer quando eu falo em sublinhar as partes mais importantes. A maioria dos brasileiros segue contrária à ampliação do porte de armas de fogo. Segundo recente pesquisa da Datafolha, 56% dos entrevistados se disseram contrários ao porte legal estendido a todos os cidadãos. Sancionado em 2003, o Estatuto do Desarmamento, criado para controlar o uso de armas no país, é constantemente alvo de críticas por não ter contribuído para a redução da criminalidade. Especialistas em segurança pública, porém, dizem o contrário. Olha, se eu estivesse lendo esse texto para uma redação, cujo tema é este, da liberação ou não do porte de armas, se vai aumentar ou não a violência, eu já destacaria essa primeira frase aqui, A maioria dos brasileiros segue contrária à ampliação do porte de armas de fogo. Olha, essa informação ela é extremamente importante nesse texto. Por quê? Porque eu preciso me posicionar se
de fato o porte vai ou não diminuir ou aumentar a violência. Então, eu sabendo que a maioria dos brasileiros segue contrária, caso eu seja desfavorável à liberação, caso eu não queira, eu acho que não vai diminuir a violência, então essa informação é muito importante para mim. Eu posso muito bem me basear nela, até citá-la com as minhas palavras, de que a maioria é contra, segue contra. E também outra informação que eu destacaria aqui, é que o estatuto, no caso, se eu fosse a favor da liberação para redução para a liberação do porte de armas, eu diria assim, eu destacaria isso aqui, o Estatuto do Desarmamento é constantemente alvo de críticas por não ter contribuído para a redução da criminalidade. Outra informação importante aqui, que poderia ser sublinhada na hora da leitura, porque ela poderia amparar até os meus argumentos. Se eu não fosse favorável à liberação do porte, eu poderia dizer, olha, o Estatuto do Desarmamento não contribuiu para a redução, mas também não aumentou, por exemplo. Uma ideia que me surgiu na leitura desse trecho. Ele não diminuiu, tudo bem, mas ele também não aumentou. Outra coisa, se eu fosse a favor da liberação do porte, porque reduziria, teoricamente, então eu poderia usar essa informação ao meu favor. Olha, o Estatuto do Desarmamento, ele não contribuiu para a redução da criminalidade. Ou seja, ele não resolveu. Eu poderia até usar esse como um argumento para a minha defesa. E aí sim, aí eu desenvolveria embasamentos para sustentar esse argumento aí com informações. Não é uma cópia do texto, é simplesmente uma ideia. Eu estou pegando uma ideia que foi lançada ali e eu vou sustentar essa ideia. É diferente, eu não estou copiando informações do texto. Não. Estou pegando uma ideia e eu vou defender essa ideia. Então essas duas informações desse texto, elas poderiam ser sublinhadas no momento da leitura porque elas poderiam me ajudar na hora da minha argumentação. Então muitas vezes a pessoa fala assim, não tenho ideia para argumentos, eu não sei criar meus argumentos porque eu não tenho ideia na hora. Olha aí as ideias estão no próprio texto. Você não vai pegar a frase como está ali, mas você vai pegar a ideia dela e vai defender a ideia dela, muitas vezes, se é o caso de uma argumentação, né? Outra ideia que me surgiu na leitura desse texto foi a seguinte, Você percebe, olha a fonte, sempre olha a fonte do texto e olha o título, olha. A maioria no país segue contrária à ampliação do porte de armas, porte legal de armas. Tá, então o texto, no frigir dos ovos, ele está querendo me dizer que não é positiva a liberação do porte de armas. Mas olha qual é o veículo que está divulgando essa informação, a Folha. Com um pouquinho de informação, você pode formular uma defesa aí também. Olha, a Folha ela é conhecida como um veículo de esquerda. E todos sabem que o presidente atual ele é de direita e ele é favorável à liberação das armas, do porte de armas. Então eu posso muito bem interpretar como uma visão ideológica que contaminada, um texto tendencioso e que, no final das contas, ele não quer dizer o que ele quer dizer porque ele é tendencioso. Então eu posso usar isso como um argumento, uma base para o meu argumento. Falar assim, olha, a mídia de esquerda diz que a maioria dos brasileiros é contrária à liberação. Só que elas estão colocando foco nisso, mas não estão colocando na violência, por exemplo. Estão colocando na opinião dos outros. Já justamente para influenciar a opinião das pessoas. Mas, na verdade, a liberação seria um benefício. Eu poderia partir disso, entendeu?
Veja que eu estou pegando tudo, informações desse texto aí, e usaria no meu, mas não as informações em si, mas as ideias que elas estariam me gerando. Então a importância de você ler os textos já com o tema na cabeça e sublinhando as partes mais importantes é tamanha, porque isso vai ajudar na formulação das suas ideias. Para você ter ideias, isso vai ajudar. Agora, o outro item que eu falei que você precisa ter em mente é o seguinte, você precisa ler verificando qual é o posicionamento dos autores do texto, porque o posicionamento dos autores é o posicionamento que a banca quer que você tenha na redação. Se você não verificar esse posicionamento, você pode fugir do tema, acabar fugindo. Nesse caso aqui, ó, que é da liberação do porte de armas para todos, esse texto ele mostra os dois lados, só que ele mostra mais o lado da não liberação do porte, mostrando que a maioria dos brasileiros segue contrária. Em um dado momento aqui ele diz só algo favorável, que é que especialistas em segurança pública, porém, dizem o contrário. Então quer dizer, tem os dois lados. Se você ler o texto 2, que vem na sequência, que eu não vou ler aqui, que ele é um pouco comprido, mostra os dois lados da questão. Se você ler o texto 3, mostra os dois lados. Então o que essa banca está querendo aí? Ele está querendo que eu escolha o meu lado. Ele não me direcionou para nenhum dos lados. Simplesmente ele fala assim, ó, decide qual é o lado que você quer e vai. Ele está te dando a liberdade, essa banca está te dando a liberdade para escolher o seu lado, o lado que você quer defender. Só que há bancas que elas não te dão essa liberdade. Vamos voltar ainda naquela mesma do Enem, lá emblemática de 2014, em que houve aquele grande equívoco de interpretação. Ali, se você olhar só o tema, publicidade infantil em questão no Brasil, não mostra nenhum problema, a princípio, e nem um direcionamento. Mas lendo os textos de apoio ali, se percebia que os autores, e mesmo o texto imagético que havia ali, estava defendendo que a publicidade infantil é nociva. Então era essa linha de raciocínio que você tinha que seguir para poder escrever o seu texto. Pois bem, a linha que os autores estão indicando. Se você lê aquele texto lá e diz que a publicidade infantil é positiva, que não tinha nenhum problema no Brasil, então você está fugindo do tema. Então o posicionamento dos autores é importante você verificar. Primeiro, ler os textos sublinhando as partes mais importantes. Segundo, verificar o posicionamento dos autores, porque é esse posicionamento que você tem que seguir. A menos que a banca te dê a liberdade, como foi esse caso aí da Unesp. E há também casos em que a banca ela mostra um posicionamento só, e lá no final ela diz assim, ó, conteste essa visão. Aí você precisa refutar, ir contra aquilo que foi mostrado. Por isso que é bom não só prestar atenção nos textos de apoio, como também nas diretrizes, naquilo que eles estão pedindo para fazer ou não pedindo. Prestar atenção naquilo. Bom, qual é a quarta e importante etapa que você precisa observar quanto à leitura da proposta de redação, ainda pensando no tema? E essa é uma técnica matadora, essa aqui, se você não fizer isso, você está de bobeira. Essa que eu vou ensinar agora. Que é fazer uma espécie de brainstorm a partir dos elementos do tema. É um desmembramento que eu chamo. Se chama um desmembramento. O que é um brainstorm? É uma tempestade mental. É um exercício de ver tudo que vem na mente sobre um determinado assunto ou termo e colocar ali, porque aquilo também vai ser uma fonte de ideias para você. Até mesmo para você entender melhor o tema e onde ele quer chegar. Você fazendo isso. Se além de ter ideias, você ainda vai entender melhor o tema e vai saber exatamente onde quer chegar.
Por exemplo, vamos pegar esse aí com o qual nós trabalhamos aí, da Unesp, que é a liberação do porte de armas de fogo a todos vai aumentar ou diminuir a violência. Então vamos pegar cada parte desse tema e eu vou fazer aqui um exercício de rápido, né? Mas não vou estender muito. E você também vai fazer isso de forma rápida no dia da redação. Você não vai poder se estender muito nessa parte. Mas vou fazer aqui de cada parte. Lembra daquelas delimitações que eu mostrei? Então você vai pegar exatamente, quebrar exatamente naquelas delimitações. Primeiro, o assunto. Sempre começa pelo assunto. Nesse caso, o assunto é a arma de fogo. O que eu diria sobre arma de fogo ali, fazendo um exercício rápido? Olha, elas são mais usadas em crimes, porque elas são práticas para os bandidos, né? Vamos dizer. Então elas são mais usadas em crime. Esse é um dado que eu posso colocar ali no meu rascunho, ó, ali no cantinho, quando eu estiver lendo a proposta. Depois que esse exercício já é mais para quando você já terminou de ler a proposta. Você volta no tema e coloca ali num canto da folha aquilo que você sabe ou aquilo que te vier à cabeça de cada delimitação do tema. Então, arma de fogo, elas são mais usadas em crime. Por exemplo, esse é um ponto, essa é uma informação que ela pode tanto servir para você defender como ir contra. Elas são mais letais do que as outras armas, do que uma arma branca, por exemplo. Uma arma branca, por mais letal que ela seja, ela não tem o mesmo poderio de uma arma de fogo. Elas são caras. Agora pensando no porte, na liberação, se alguém for comprar uma arma, elas são caras, em geral. Elas são perigosas para as crianças, para quem tem arma em casa. Elas podem ser perigosas para uma criança. A criança pode ir brincar com uma arma, por exemplo. Não sabe como funciona, não sabe para que serve. Pensando no porte, o porte é um documento, ok? Hoje em dia, ele é burocrático e caro. Por exemplo, é uma informação que eu colocaria sobre esse termo, sobre essa delimitação. Por causa dessa burocracia e por ele ser caro, os pobres continuariam não tendo, mesmo que fosse liberado o porte, os pobres continuariam não tendo o porte, por ser burocrático caro, e por eles não ter o porte, eles não teriam armas, eles continuariam na mão dos bandidos caso eu partisse do princípio que liberar o porte a todos diminuiria a violência. Ter registro não é ter porte. Outra informação que você poderia marcar ali num canto sobre porte. Quem tem registro para ter arma é uma coisa, ter porte é outra, você poder andar com ela é outra coisa. Você pode ter uma arma, mas de repente você não tem um porte, você não pode sair com ela. Você pode tê-la só em casa, ou só em um lugar que precise de defesa, por exemplo. Liberação a todos. O que eu falaria sobre mais essa delimitação do tema? Bom, a liberação a todos, elas poderia ser um fator de intimidação para os bandidos. Por quê? Se os bandidos soubessem que todo mundo está armado, talvez eles pensassem duas vezes de querer roubar uma pessoa, querer fazer algo contra uma pessoa. Uma liberação a todos, alguém poderia desfazer uma confusão rapidamente, né? Tá tendo ali um princípio de confusão, se alguém dá um tiro para cima, sai todo mundo correndo. Eu sei que isso é meio engraçado, mas de repente você pode até marcar, como é um brainstorm, como é um exercício ali de colocar o que vem na mente sem muitos filtros críticos. Então, coloca. Poderia desfazer uma confusão. Agora, no lado negativo, no lado daquele que não apoia a liberação a todos poderia proporcionar armas caírem na mão de pessoas erradas, pessoas desequilibradas, por exemplo. Não pessoas loucas exatamente, né?
porque eu acho que haveria um filtro. Mas uma pessoa, por exemplo, que ela não tem um equilíbrio emocional muito bom, uma pessoa nervosa, por exemplo, um psicopata muitas vezes, que não demonstra em nada que é psicopata. Os policiais poderiam correr mais riscos, né? Se hoje eles já correm riscos, se todos andassem armados, talvez eles pudessem correr mais risco, né? Alguém poderia disparar contra eles, mesmo que essa pessoa não fosse bandido, por susto, sei lá, por medo. As pessoas que cometem crime, as pessoas podem passar a cometer mais crimes só porque estão com a arma, porque entraram numa confusão ali e só porque estava com a arma cometeu um crime, e se ela não tivesse, ela não cometeria. Então, todos esses são possibilidades que a liberação a todos poderia suscitar. São ideias que poderiam surgir a partir dessa delimitação. E quanto a aumentar ou diminuir a violência? Essa delimitação do tema. Então, esse coeficiente de violência, de aumento ou diminuição, na verdade, quando o tema se refere à violência, ele está se referindo a uma coisa em específico, que é homicídios. O que poderia aumentar seriam os homicídios. Então, quando eles falam em violência, estão se referindo mais especificamente a homicídios. Então, você poderia muito bem citar homicídios na sua redação tranquilamente, porque isso está dentro do termo que eles estão colocando ali, de violência. Outra coisa que você poderia colocar é sobre esse coeficiente de violência, se aumentaria homicídios contra os bandidos ou contra os não bandidos. Por exemplo, se os crimes, as violências seriam cometidas por bandidos ou por não bandidos. São duas facetas diferentes da mesma questão dentro da violência. Bom, para fechar, eu queria comentar mais uma coisa sobre as propostas de redação, que são, na verdade, um obstáculo para quem lê e interpreta propostas, que são algumas características delas, algumas especificidades dela. O que são especificidades? Algumas características próprias das propostas de redação. A primeira, para a qual eu quero chamar a atenção, é a falta de especificação, muitas vezes, do tipo dissertativo. Qual tipo textual dissertativo eles estão cobrando? A banca está cobrando. Por exemplo, muitas vezes eles não dizem qual é a dissertação que você precisa escrever, mas eles dão pistas. E você precisa captar essas pistas para não escrever um tipo dissertativo errado. Escrever uma exposição quando eles estão pedindo uma argumentação, ou escrever uma argumentação quando eles estão pedindo uma exposição. Um exemplo que eu puxo aqui para você é o seguinte: é o da FUVEST, que normalmente eles não deixam tão claro qual é o tipo dissertativo, como esse aqui do ano de 2019, cujo tema era de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente. Então ele tinha ali, no final dos textos de apoio, ele dá aquela orientação, né? Considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar pertinentes, redija uma dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente. Veja, se a pessoa não está muito atenta, ela pode fazer uma redação expositiva sobre esse assunto. Mas, na verdade, o que eles estão cobrando aqui é uma redação argumentativa. Por quê? Por causa desse trecho aqui, na qual você exponha seu ponto de vista. Se você vai expor o seu ponto de vista, então você vai argumentar. Então, é argumentativo. Então você tem que ficar ligado nesses detalhes para saber, e isso eu acho um ponto negativo. Eu acho que as propostas deveriam ser diretas, como a do Enem é. Produza uma redação dissertativa argumentativa, ponto. Então eu acho que todas as propostas deviam ser mais diretas para evitar equívocos, mas você geralmente tem que se atentar para esses termos. Se fosse só exponha seus conhecimentos, por exemplo, você iria fazer uma exposição.
mas exponha o seu ponto de vista, aí você vai fazer uma argumentação. Ficar atento para esses termos, essas dicas que eles estão dando, para não cometer esse erro. Outra especificidade de algumas propostas são a cobrança de aspectos. O que são esses aspectos? São alguns itens que direcionam o que você vai ter que escrever. É comum você encontrar esses aspectos na banca, na Conveste, que faz o vestibular da Unicamp, e em alguns concursos. Aliás, em boa parte dos concursos. Um exemplo é essa proposta aqui da Unicamp de 2019. Eu não vou ler aqui toda a proposta, mas na verdade ele está pedindo para... Eles criam uma situação ali, né? Que você, no caso ali, você trabalha numa revista, né, eletrônica, e você precisa escrever, na verdade, produzir um podcast, mas você aí vai escrever, no caso, sobre o tema que eles estão colocando aqui, ó. Relacionar a biodiversidade ao caráter multiétnico e multicultural do Brasil. Então você precisa relacionar essas duas informações. Só que aqui é que está o detalhe da especificidade. Vem aqui nessa orientação aqui final. Ó. Para se preparar para o seu podcast, você escreve o texto que lerá no dia da gravação. Nele você deve aqui entram os aspectos, ó, relacionar biodiversidade e sociodiversidade. B. Tratar da importância da prevenção do patrimônio cultural e ambiental para o crescimento sustentável do Brasil. E C. Argumentar de modo a convencer seus ouvintes. Aqui você já sabe que é um texto argumentativo. Mas, veja, você tem que seguir essa sequência aqui que eles estão pedindo, ó, de procedimentos. Ó. E nesta ordem, tá? Mais essa. Você precisa seguir. Não é um texto livre, como em outras bancas, você vai só falar da biodiversidade e do caráter multiétnico e multicultural do Brasil. Não, você vai falar com esse direcionamento aqui, ó, que ele está dando na letra A, B e C. Isso é comum nesta banca e é comum em concursos. O terceiro item é o que eles chamam em concurso de estudo de caso. Eles colocam uma situação ali, e dentro daquela situação, para testar o seu conhecimento, eles colocam os itens que você precisa abordar, só que ali já é a diferença para esse modelo aqui, é que ali é um caso prático mesmo, um caso real, prático, poderia até já acontecer. E eu tenho como exemplo o desta banca aqui, ó, que é da CESP-Cebrasp. Aqui ele coloca uma situação, ó, uma servidora com 25 anos de idade, foi encaminhada pelo seu chefe ao setor de psicologia, que estava passando mal, e não sei o que, não sei o que. Aí, no final, eles fazem as perguntas. A respeito dessa situação hipotética, faça o que se pede a seguir. 1. Identifique o quadro clínico e o diagnóstico diferencial da referida paciente. É claro que você precisa ter conhecimentos aqui na área de psicologia para poder responder, não só responder, mas fazer um texto. Porque aqui, embora ele esteja separado em itens, como estava na proposta lá da Unicamp, você precisa montar isso aí em um texto. O item 2, proponha os fundamentos e princípios da entrevista motivacional enquanto modalidade terapêutica, etc. E o item 3 discorra sobre essa postura da psicóloga. Então, quer dizer, tem um direcionamento. Isso pode ser, às vezes, uma dificuldade para algumas pessoas que vão prestar essas bancas, mas é só você seguir esse direcionamento e na sequência que está sendo pedido ali, que o seu texto está pronto. Eu acho até essa modalidade até mais fácil, porque ele já te dá o direcionamento que você vai ter que ter, você não precisa ficar pensando qual é o tipo dissertativo, o tipo de desenvolvimento que você vai pôr em cada parágrafo. Eu vou fazer uma comparação nesse parágrafo, eu vou fazer uma definição do termo, eu vou fazer uma analogia. Não, você não precisa ficar pensando. Basta você seguir a sequência que está sendo pedido ali, da forma como está sendo pedido, que está tudo resolvido. Bom, eu espero que essas dicas elas tenham te ajudado a entender melhor as propostas de redação. Não é nenhum bicho de sete cabeças, você precisa apenas ler
com técnica e com atenção, seguindo esses passos. Eu tenho certeza que você seguir tudo que eu falei aqui, você não vai mais ter dificuldade para interpretar a proposta de redação. E se esse conteúdo realmente agregou para você, se você gostou mesmo, compartilha com alguém que você sabe que vai prestar algum exame, compartilha com essa pessoa. Tenho certeza que você vai dar um presente para ela. Então, espero que você tenha gostado. Te vejo numa próxima aula, num próximo vídeo. Até mais!